O Bill Gates é um chato. É um chato vegano. Ai, acertei no começo. Fala pessoal, Alisson falando e novamente vamos fazer mais um vídeo react, dessa vez sobre o programa Morning Show da Jovem Pan, e na verdade esse programa faz sucesso, eu acho, em cima de notícias geralmente polêmicas, e ele traz comentaristas. Dessa vez tem dois comentaristas que vão disputar ali o trono para entender aí essa polêmica de hoje, e o Bill Gates está aí declarando uma coisa que para muita gente é polêmica, embora para nós que geralmente nos preocupamos com a questão dos animais é uma questão bem conhecida já, vocês já vão entender. Mas antes eu peço que vocês deixem seu like aqui, sério, curtida no vídeo é sempre fundamental, porque é isso que o YouTube valoriza, é isso que faz o YouTube entender que o nosso vídeo aqui, que dá um trabalho danado fazer sempre, mesmo vídeo react, então aproveita também já para se inscrever no canal e clicar no botão aqui, clube de membros aqui embaixo, seja membro, para entender os benefícios que você pode ter ao ser membro aqui do canal. Enfim, sem mais enrolação, vamos nessa. Atenção, meus amigos, atenção frigoríficos, atenção açougues, atenção adrilles. A carne animal pode estar com seus dias contados. Pelo menos é isso que o bilionário Bill Gates espera que aconteça, né, Vini? É o que ele quer, né, Paulo? Será que ele vai comprar toda a carne do mundo para ninguém mais comer? Tá, aqui já tem um problema. Isso certamente não faz nenhum sentido, uma vez que ao pagar para essa carne de fato ser comprada, né, tu vai gerar uma demanda assim ridiculamente exorbitante, muito interessante para que mais e mais e mais e mais animais sejam abatidos, porque tu tá financiando isso, né, comprando toda a carne que existe, né? Claro, as pessoas não vão ser alimentadas com carne, talvez essa seja a polêmica que ele tá tentando trazer aqui, mas isso não faz nenhum sentido, né? É simplesmente impossível comprar toda a carne do mundo, e certamente seria um tiro pela culatra, seria totalmente equívoco o cara fazer isso pensando que isso solucionaria qualquer tipo de crise ambiental, quando na verdade só vai financiar mais ainda, né, aquilo que é motivo dessa crise ambiental que o Bill Gates está falando. Mas vamos deixar isso de lado, que é um comentário meio besta que ele fez aqui no começo, mas vamos seguir. Será? Tá todo mundo com medo. Mas ele é vegano? Ele é vegano, Ele é? Paulinha. E aí tem esse livro Não, até onde eu sei o Bill Gates não é vegano não, mas algumas pessoas acreditam porque ele fala dessas questões aí com uma certa propriedade, e daí o pessoal pensa, deve ser vegano, né, tá defendendo que não tem que comer carne, né, deve ser vegano, vegano é chato, Bill Gates é um chato, é um bobo, né? As pessoas têm isso, tentam associar uma personalidade política, uma personalidade inclusive econômica, tecnológica, um cara, sabe, Bill Gates, tu fala Bill Gates, todo mundo sabe quem é, né, eles estão tentando aqui descredibilizar o Bill Gates a partir do senso comum de que o vegano é chato, né, ele é vegano? É vegano, então a pessoa já fica com aquele preconceito assim, é um vegano falando, não vamos dar tanta bola assim porque é um vegano que tá falando, então, mas é aquela coisa, ele, até onde eu sei ele não é vegano, mesmo assim, não sendo vegano, ele vai reconhecer que tem um grande problema associado aí, e na verdade, o painel internacional de mudanças climáticas reconhece o peso da carne como um grande fator que vai desestabilizar o meio ambiente, a questão climática, enfim. Isso já é bem conhecido especialmente por cientistas climatologistas, que são cientistas que têm propriedade para falar sobre mudanças climáticas, né? Eles reconhecem muito bem isso como um grande fator aí da mudança climática antropogênica, né? Ou seja, de origem humana, porque afinal somos nós que fazemos esses animais todos de criação, né, serem abatidos, serem consumidos, enfim, poluindo o meio ambiente, gerando gases de efeito estufa, enfim, é por isso que é de origem humana, eles não brotaram lá do nada esse gado não veio de forma natural, é totalmente artificial. Mas repetindo, até onde eu sei, o Bill Gates não é vegano não, mas bora seguir. dele agora novo, né, que é Como Evitar um Desastre Climático, que vai ser lançado agora em março, e ele deu uma entrevista lá para um site, que é o MIT Technology Review, que ele falou um pouquinho sobre essa posição dele, né, então... Essa coisa de como evitar um desastre climático é um livro, né, que o Bill Gates está publicando e agora está dando várias entrevistas divulgando, né. Tem um vídeo no canal Cosmic Skeptic do Alex O'Connor, um vídeo chamado How to Cause a Pandemic, né, como causar uma pandemia. Esse vídeo eu quero ainda dublar do Cosmic Skeptic, né, porque ele está dizendo como causar uma pandemia, ou seja, de certa forma tu tem um argumento voltado à questão climática que o Bill Gates está trazendo, e também tem a ver com pandemias, porque a origem desses dois problemas está muito imbrincado com a questão dos animais, né? E por outro lado, tem um argumento mostrando como de fato causar a pandemia ou mesmo problemas de tipo climático, né? E os dois estão aí
nesse tipo de argumento que eu vou trazer em vídeo para vocês dublado ainda, para poder desenhar, né, melhor o que está em jogo aqui quando a gente fala de criação de animais e qual o peso político também, né? Mas especialmente peso climático que existe nesse problema aí, e também um peso de saúde humana, porque a gente está passando pelo Covid agora, né? Isso que a gente está podendo agora de ficar sem máscara é por meio virtual, mas especialmente é um grande problema aí que a gente está tendo que passar, e que se a gente realmente quer solucionar ele, para não precisar voltar a isso constantemente, inclusive o Bill Gates previu essa pandemia de agora, né? Não essa especificamente de o coronavírus, SARS-CoV-2 de 2019, né? Não exatamente essa pandemia, mas ele já alguns anos atrás, inclusive tem série na Netflix dele falando sobre isso, né? De que a gente estava prestes a entrar numa nova pandemia, e isso aí já era uma coisa que muitos cientistas já reconheciam, só que é uma questão de tempo até estourar, e estourou, e a gente está passando por ela agora, né? Então, pandemias e mudanças climáticas, elas geralmente têm alguma coisa em comum, né? Que a gente vai falar aqui, que é o fator dos animais, a criação de animais para abate e consumo humano, né? Mas bora seguir sem mais delongas, tem muito comentário que eu adoro fazer sobre vários detalhes aqui, mas enfim, vamos seguir aqui para o que eles estão falando sobre o Bill Gates e o seu livro. Então ele diz que de fato o mundo deve parar de comer carne animal se quisermos barrar o aquecimento global e impedir uma iminente catástrofe. Ele diz que o nosso futuro alimentar deve se basear em plantas e em carnes sintéticas, feitas em laboratório. Aí você pergunta para mim, Paulinha, mas e o valor e o custo disso, né? Porque essas carnes são muito mais caras do que a carne que a gente está acostumado a comprar. Ele diz que quando a gente se acostumar a esse hábito de comer as carnes sintéticas, vai aumentar a demanda e vai baratear. Obviamente que ele não acha que os países mais pobres possam fazer isso de maneira mais imediata do que os países mais desenvolvidos. Mas ele acredita que a indústria de proteínas vegetais está evoluindo, e as diferenças de textura, sabor e aspecto criticadas por muitas pessoas que as compram com produto animal, que as comparam, com o produto animal, estão cada vez menores, Paulo. Eu só tenho a concordar aqui com essa questão do Bill Gates. O futuro depende de tanto do mercado de origem de proteína vegetal, quanto do mercado de proteína animal de laboratório, ou seja, que não dependa da criação de animais, porque essa criação de animais ela é muito custosa para o meio ambiente, especialmente para o ser humano, em função da sua saúde, porque quando tu consegue fazer uma carne sintética de laboratório, essas carnes já existem, inclusive já entrou nos mercados de Singapura, né? Claro, é país rico, né? Alguns países também já estão adotando, né? Mas carne de laboratório já é uma realidade, né? E essa carne ela tende a baratear. Isso qualquer evidência assim econômica mostra que uma nova tecnologia, quando ela é disruptiva no mercado e ela se mostra uma alternativa viável, né, no médio ou longo prazo, ela tende a diminuir seus custos de produção na medida em que aumenta a sua demanda, né? Então vai ficar muito mais comum daqui, sei lá, 5, 10, 15, 20 anos, não sei quanto tempo, não dá para saber quanto tempo, né? Mas eu acho que assim, que cerca de 10 anos realmente a gente já vai estar comendo uns T-bones, sabe, de carne de laboratório, né, de proteína animal mesmo, sabe? E não proteína vegetal, embora tu consiga fazer talvez algum T-bone aí de proteína vegetal, não sei, mas enfim, o ponto é que o Bill Gates tem razão aqui, né, e basta tu olhar coisas do passado, tecnologias do passado que eram disruptivas, o próprio computador, celular, outras coisas que com o tempo pareciam só coisa de rico, né? Tem um computador pessoal lá em 2002, a minha tia, meu avô pagou o olho da cara para comprar um daqueles computador grandão assim, em branco, da Windows, Microsoft, né, de 1900, com Windows 98, né, e aquilo lá era o olho da cara na época, né. Hoje em dia aquilo ali tu compra por, sei lá, o mesmo computador que tu vai comprar por 30, 40 reais e sucata, tá funcionando ainda. O barateamento da tecnologia é uma realidade, não tem como fugir disso. A questão é que a gente precisa primeiro respeitar esses passos tecnológicos ao mesmo tempo que nós estamos demandando para que esse mundo chegue, mostrando para esses produtores de tecnologia que de fato a gente gostaria que esse mundo chegasse, né? E por isso que mesmo que tu não seja um vegano, seria interessante tu ser um entusiasta de chegar a este mundo vegano, né?
Então esteja aberto à possibilidade de uma hora parar de comer qualquer coisa que tenha proteína animal de criação de animais, né? Para usar proteína animal que tenha a ver com laboratórios, que seja totalmente sintética, que não precise usar a água que usa, né? Os recursos naturais que utiliza e que não precise poluir o meio ambiente da mesma forma que as proteínas animal de animais de criação de fato polui. Só de estar aberto à possibilidade, isso já é uma mudança. O próprio Bill Gates, até onde eu sei, ele realmente não é vegano, mas só de escrever um livro em que ele mostra-se aberto à possibilidade de chegar a esse mundo, e que inclusive só de ele sinalizar que o futuro é por aí, sendo que ele sempre vai atrás de financiar aquilo que ele acredita que é verdade, né? Ele mesmo está dizendo para os investidores de todo mundo, olha só, se vocês fizerem isso aqui, eu vou dar dinheiro para vocês, né? Eu vou investir em vocês, né? Porque ele também é um investidor, né? Ele é um amigo do Warren Buffett, né? Dos grandes investidores do mundo todo, né? Então, é aquela coisa, tudo indica que a gente está caminhando para esse mundo, e eu não vejo por que teimar com isso se não for por birra infantil, birra de gente que realmente não entende do que a humanidade é capaz e que quer, sei lá, botar algum tipo de virtude, tipo, eu como carne, sou mais macho, ou sei lá, qualquer coisa assim, vamos associar o Bill Gates aos chatos veganos e não sei o que, sabe? Cara, vamos ser pé no chão aqui, sabe? Vamos falar que nem gente grande aqui, sabe? Sobre como a humanidade pode alcançar isso aqui e evitar vários problemas. Porque se tu faz carne de laboratório, né? Tu consegue tanto economizar em recursos hídricos, recursos minerais, recursos naturais e uma série de outros recursos, ao mesmo tempo que tu diminui o impacto do ser humano sobre o meio ambiente, ao mesmo tempo tu evita causar sofrimento animal desnecessário, e ao mesmo tempo tu melhora a saúde humana porque tu controla os componentes do que tá na carne, ou seja, tu consegue tirar, reduzir drasticamente, ou mesmo acabar com colesterol e gordura saturada, que são ruins para a saúde humana, né? Tudo positivo, né? O máximo de argumento que alguém pode apontar que é algo ruim disso tudo, é que não é natural, não é fazer carne no laboratório, não é natural. Como se a pessoa comprar uma carne de gado num supermercado, né? Depois dirigir para casa dela, né? Para assar aquilo, ou fritar, ou cozinhar aquilo no fogão por indução, né? Ela estivesse fazendo algum tipo de caça, de caçador-coletor, né? Como se ela fosse no meio natural ali fazer aquilo aqui, como ela se olhasse o gado e saísse mordendo com os próprios dentes dele, né? As pessoas têm cada uma, né? Mas enfim, vamos seguir. Tá aí a fala do Bill Gates, relatada pelo nosso Vini. Adrilho Jorge, Isso, você não vai mais Vamos ter que comer cancelar carne, o churrasco, né, Paulo? Cancelamos o churrasco. Pode ter o O churrasco. problema Cancelamos o churrasco, e a mina ali, uma única pessoa até agora, eu não vi o resto não, mas a única pessoa que mostrou até agora a abertura para ter o churrasco foi aquela mulher, e ela falou, pode ter o churrasco. Todo mundo, cancelamos o churrasco, e ela falou, pode ter o churrasco, né? É uma realidade, tu pode continuar fazendo churrasco, tanto com carne de proteína animal, quanto com carne de proteína vegetal. Claro, a de animal se for de laboratório, se tu realmente respeitar essa de não ter qualquer tipo de carne de criação de animais, né? Tu faz lá, come a tua carne de proteína animal de laboratório, quando isso se tornar uma realidade para nós brasileiros. Mas, enquanto essa na realidade não chega, tu ainda pode fazer um churrasco com proteína vegetal, né? Tu tem inclusive carnes vegetais muito boas, inclusive abatedouros, né, frigoríficos como Seara, a própria Sadia, tantas outras grandes empresas que a gente vê aqui no Brasil que vendem carne de animal de criação, né? Elas estão financiando, elas estão investindo nesse mercado da proteína vegetal, porque é um mercado crescente, é uma alternativa muito mais sustentável, além de ser uma alternativa que dá conta, né, que respeita os interesses éticos desse público vegano, né, que é o público do qual eu faço parte. Então faz todo sentido, né, mesmo para essas empresas de proteína animal de criação, que elas também entrem no mercado de proteína vegetal e que elas busquem investir no mercado de proteína de animal de laboratório. Então eu tenho certeza, a Seara, por exemplo, ela tem toda uma linha do incrível Seara, que é realmente incrível. Quem já comeu, nossa, parece muito carne isso aqui. Eles fizeram toda uma composição de proteína vegetal com micromoléculas e mexeram naquilo ali no laboratório para realmente parecer carne. E é saboroso demais, sabe? Só que tem um problema ético de quando tá dinheiro pra Seara, também tá dando dinheiro pra uma grande indústria que é responsável pelo grande problema aí também de emissão de gases de efeito estufa, né? Então, dado a sua criação de animais, enfim, é muito polêmico isso aí entre os próprios veganos. Mas o ponto dá sim pra te continuar fazendo o teu churrasco, mesmo que tu compre uma carne aí de proteína
vegetal, ou tu mesmo faça a tua carne de proteína vegetal. Tu tem várias alternativas que tu mesmo possa fazer em casa. É a carne que eu mais gosto, que dá pra fazer em casa, é a carne de glúten. Pesquisa em carne de glúten, é realmente muito diferente. Se tu é celíaco não dá, né? Mas é muito diferente e é bom, sabe? Tu consegue fazer muita coisa com ela, sabe? Inclusive tu consegue fazer um carreteiro, né, que a gente chama aqui, não sei, eu acho que em Minas Gerais chamam assim também, né, que é aquele arroz com carne e tal, e legumes, muito bom. Enfim, vamos ver o que o Adrilles fala aqui. O Adrilles eu não conheço direito ele, mas tudo que eu conheço dele é que a voz dele é irritante e ele fala umas coisas meio estranhas, né, então vamos ver que coisa estranha talvez ele esteja falando hoje, porque ele tava dando risada no começo, vamos ver então. Do globalismo dessa seita ambiental é exatamente isso. Tá, já começou com as coisas estranhas, foi mais rápido do que eu imaginava. Globalismo da seita ambiental. Ou seja, ele já parte para a desqualificação do Bill Gates para dizer, olha só, o Bill Gates faz parte desses globalistas, né, e que fazem parte da seita ambiental, né, ou seja, ambientalistas, né, que se preocupam com o meio ambiente, eles na verdade têm algum tipo de preocupação de tipo de política global, ou talvez para dominar as subculturas, os pequenos estados, talvez outros países que não façam parte de um ciclo dos dominantes, enfim, não sei exatamente qual é o discurso antiglobalista, mas claramente aqui o Adrilles faz parte desse discurso antiglobalista. E em termos de ciência mesmo, de pesquisa climatológica, essa coisa de seita ambiental, de simplesmente sair desqualificando a questão da preocupação com as mudanças climáticas como se fosse uma seita ambiental, já mostra que a pessoa realmente não está muito preocupada em ter um debate científico. Ela está mais preocupada em ter um debate político, né? Então ela quer muito mais defender um lado. E não entender o que é fato e o que é verdade, né? E só pelo esse comecinho que já dá pra deduzir isso aqui dele, das intenções dele. Vamos ver. O Bill Gates é um chato vegano. Ai, acertei no começo. Associar o Bill Gates ao veganismo, né, é uma forma de dizer que o Bill Gates é chato. Se o Bill Gates é chato, ele não é legal. Então, se ele não é legal, ele não fala coisas interessantes ou legais para pessoas legais saberem, né? Então, é aquela coisa. Até onde eu sei, Bill Gates não é vegano, tá? Uma forma de desqualificar ele é associando ele aos veganos, porque os veganos são associados à chatice, né? Então, tu faz uma associação indireta. Associa ele a vegano para dizer que ele é chato, né? E é o que o Adrilles está fazendo aqui, né? O chato vegano, né? Meu Deus. Que não come carne, tudo bem ele ser chato, tudo bem ele não quiser, ele achar, sem nenhum tipo de dado comprobatório, que o gás metano vai acabar, vai ter um efeito estufa, que o peido do boi vai destruir a atmosfera mundial, todas essas previsões que foram cabalmente equivocadas em relação ao aquecimento global. A cara do Joel ali, tipo, pensando. Mas enfim, eu tô dando risada aqui porque parece um tiozão do Zap falando, cara. Gás metano tem nada a ver com derretimento das calotas polares, não tem nada a ver com as mudanças climáticas, não, é tipo, não tem nenhum tipo de dado comprobatório, né, de que isso tem algum problema com o meio ambiente, enfim. Isso é bem complicado o que ele está falando, porque não só porque é polêmico, mas porque todas as evidências científicas que eu já tive acesso, né, claro, isso na faculdade, que a gente discutia a questão das mudanças climáticas, a partir de investigação filosófica mesmo, né, porque a gente tinha uma cadeira chamada Epistemologia do Testemunho, que ela se preocupava em entender aí o que nós, seres humanos, leigos, que não somos especialistas em algum tipo de assunto, o que nós estamos limitados a saber ou não sobre aquele assunto que nós não somos especialistas, que nós não dedicamos nossa vida estudando, enfim, né? E certamente o Adrilles não é especialista em climatologia, né? Ele, além disso, mesmo que ele fosse, não é só porque ele é especialista que ele tem razão, né? É por isso que na cadeira de Epistemologia do Testemunho, a gente tinha essa preocupação nessa divergência, muitas vezes, entre leigos e especialistas, né? Entre a pessoa que é ignorante no assunto e a pessoa que é especialista, que é expert no assunto, né? Então, como um leigo num assunto, que tipo de critério ele tem que ter para acreditar em alguma coisa sobre aquele assunto? Ou seja, se tu não sabe nada sobre aquilo, ou se tu sabe parcialmente ou pouco, mas tu não entende quais são, talvez, as formas de avaliar aquilo, porque tu não é uma pessoa
treinada e letrada em avaliar os dados que são evidenciados sobre aquele assunto, né? Mas como nós, sendo pessoas sensatas, como nós devemos operar para saber o que é verdade e o que não é, para separar o joio do trigo, né? Nessa cadeira de epistemologia do testemunho, a gente tinha uma coisa que a gente chamava de um bom critério para saber o que é verdade e o que não é verdade sobre um assunto, é tu olhar para a comunidade científica de especialistas sobre aquele assunto e descobrir qual é o consenso desses especialistas, ou seja, qual é o tipo de fundamento que os especialistas geralmente abraçam, né, e que eles geralmente não discutem sobre aquele fundamento, porque eles aceitam aquele fundamento. Eles já discutiram muito no passado, é um fundamento bem discutido ao longo dos séculos e que se consolidou e que de repente quase nenhum especialista contesta os fatos relativos àquele fundamento, né? Um desses fundamentos, por exemplo, é a teoria da evolução, né? Que ela é comprovada em tudo quanto é área científica, né? Tu não consegue fazer ciência hoje em dia sem considerar a evolução, né? E ela é tão básica, tanto até que no ensino básico tu já ouvi falar, na sexta série do ensino fundamental, tu já aprende um pouco sobre teoria da evolução, de tão básica que ela é. Né? Que todas as evidências científicas acabam corroborando elas, já foi muito testada pelas diferentes evidências e fatos, né, pelos diferentes dados, que de repente virou um consenso dos especialistas, né? Qualquer especialista em biologia, em química, em qualquer outra coisa, em termos científicos, física, né, diz, a teoria da evolução é verdade, tipo, eles não falam que é uma teoria, né? Inclusive, na verdade, teoria em termos científicos, tem um vídeo que explica isso, né? Teoria filosófica é diferente de teoria científica. Quando tu fala teoria científica, tu está falando de algo que é tomado pela comunidade como um fato, como algo que derivou de certas leis e que se comprovou ao longo do tempo por meio dos mais variados testes, né? A teoria da evolução é um desses fatos. Outro fato está sendo cada vez mais consolidado como fato, mesmo pela opinião pública, é a ideia de mudanças climáticas antropogênicas, ou seja, as mudanças climáticas que estamos vendo atualmente, de variação de menos 1 grau, mais 1 grau, sabe? Na verdade, se fala muito de aquecimento global em função disso, né? De que a temperatura média do planeta tende a aumentar aos poucos, pelo que a gente está vendo, pelo modo de vida humano, aumentar 1 grau a mais daqui, sei lá, 10, 15 anos, não sei, 2 graus a mais daqui 30 anos, ou o que for, ou seja, só a temperatura média aumentando, tu vai ter esse derretimento de calotas polares, tu vai ter essa elevação do nível do mar, assim, tu vai diminuir o espaço de vários continentes, né, porque o mar elevou, então, tipo, a praia, por exemplo, qualquer pessoa que vai na praia vê a elevação do nível do mar de forma muito fácil, né? Eu mesmo fui pra praia recentemente e o mar estava super elevado, tu não tinha quase areia para sentar. Depois, uns dias depois, reduziu, né? Não, tem esse lance das marés, enfim. Então, na média, né, aumentando a temperatura global, né, e essa temperatura sendo incentivada pelo modo de vida de humano, né, o aumento sendo incentivado, a gente vai ter um grande problema de tipo ambiental que vai ocasionar uma falta de sustentabilidade tanto para o nosso tipo de sistema econômico, para o nosso modo de vida, quanto para o nosso próprio bem-estar enquanto indivíduos que vão ter que viver nesse mundo cada vez mais difícil de viver, que é um mundo mais quente, né, na média, né, um mundo que está cada vez menos gelo, né, e vai ser bem complicado, né. Mas o Adriles parece não se preocupar com isso e ele avalia isso como um discurso globalista, um discurso de quem quer ter um tipo de preocupação de domínio global, né? E ele certamente ele não dá a mínima para consenso de especialistas, né? Se tu for falar nesses termos de epistemologia do testemunho, é capaz de ele falar que esse discurso de epistemologia do testemunho é discurso de globalista, né? É capaz de ele ter esse tipo de discurso aí, acusando uma área séria da epistemologia na filosofia, né, de simplesmente ser uma coisa, epistemologia analítica, né, de simplesmente ser um discurso de gente que quer dominar outras pessoas por meio do discurso, enfim, né, é um baita de um relativismo aqui, é aquilo que a gente pode chamar de pós-verdade, né, parece que ele está se acostumando, ele parece fazer um discurso aqui de pós-verdade, é bem preocupante, na verdade, isso que o Adriles está falando, e ainda mais alcançando um monte de gente, né, tomara que alguém retruque ele aqui, vamos ver. Neves do Kilimanjaro que iam sumir, ilhas da Polinésia que iam sumir, tudo isso. Ó,
O Joel tá rindo, e tu vê, eu vou fazer o metaforando aqui, né, a U22, né, tá vendo, o sorriso do Joel tá bem esticado, e o olho dele tá com uma leve dobrinha aqui, que indica que ele tá rindo de nervoso. O Joel tá rindo de nervoso aqui, eu acho que o Joel vai rebater legal ele, vamos ver então. Foi desmentido. E a mulher falou aqui da Cowspiracy. Veja esse documentário Cowspiracy. Mas é um documentário que mostra muito bem o impacto da criação de animais sobre as mudanças climáticas. Ou seja, se a criação de animais tem impacto direto sobre as mudanças climáticas, então as mudanças climáticas são, no mínimo, influenciadas antropogenicamente, ou seja, influenciadas pelo ser humano. Tá? Vamos seguir. Rigorosamente pelo tempo e pela circunstância. Peraí, Joel, Deixa eu falar aqui. peraí. A questão é a seguinte, a questão da seita ambientalista globalista é que o chato histérico vegano, ele não se contenta em ser chato histérico vegano. Ele quer impor a sua chatice como norma de vida para todo mundo. Eu fico pensando assim, tipo, ok, ele diz, ok tu ser chato, o problema é tu impor a tua chatice pros outros, né? Eu fico pensando até que ponto alguém pode usar esse discurso para legitimar qualquer tipo de abuso, né? Qualquer tipo de insustentabilidade na prática, né? Qualquer tipo de ação que ela por si mesma não seja sustentável, né? Porque, tipo, olha só, ele tá exigindo que a gente faça de tal forma, né? Só que eu não quero fazer de tal forma. Nossa, ele é chato, né? Esse tipo de discurso infantil que o Adrilles está usando e que outra pessoa que usa, que é famosa, que usa esse discurso infantil, é o Luiz Felipe Pondé. Ele realmente acredita, né, que nós devemos de certa forma, combater os chatos, né? E os chatos aqui são aqueles que eles apontam como aquelas pessoas que me incomodam. Tá me incomodando, esse vegano tá me incomodando, eu estou ficando histérico com esse vegano. Então imagina se eu, por exemplo, defensor dos direitos humanos, disser pra um cara que tá sendo racista, cara, tu tá sendo racista, não sei o que, né, pô, se liga aí nisso, tu tá ofendendo o cara ali, tá fazendo uma piada com ele e essa piada nem tem graça, só tá causando ofensa, né? Se tu for dizer isso pro cara, ele vai, nossa, esse defensor de direitos humanos é um chato, esse antirracista, ele é um chato. Tudo bem tu ser antirracista, o problema é quando quer impor o teu antirracismo aos outros, chato. É esse mesmo tipo de discurso, é a mesma forma lógica que só mudou o conteúdo. Tá, pra vocês verem, eu só dei um exemplo aqui de quão tosco é esse discurso. Por favor, não use esse discurso. Não use um discurso, a argumentação Adrilles, né? Até deve pra ser o nome desse vídeo. Enfim, vamos seguir aqui nesse... Que chato mesmo é esse Adrilles aqui, mas nem por isso eu vou deixar de ouvir o que ele tem a dizer, não é mesmo? E ainda mais um chato histérico riquinho, que acha que todo mundo pode comer carne sintética daqui a umas décadas. Isso nunca vai acontecer. Chato histérico riquinho. Olha pra cara da Adrilles e eu penso nisso. Chato histérico riquinho. Vê se não parece um chato histérico riquinho aqui, pessoal. O ser humano precisa de proteína animal, a natureza é selvagem. Não, a Adrilles está errado aqui. O ser humano não precisa de proteína animal para sua saúde, para o seu bem-estar, para nada, tá? Eu vou botar aqui na tela, tá? Esse documento aqui, né, que um amigo produziu. Entidades de saúde e nutrição aprovam alimentação vegana, né? Tem 67 páginas de entidades de saúde e nutrição que aprovam alimentação vegana. Eu vou deixar o link desse documento aqui na descrição para vocês, tá? Só para vocês terem uma ideia, né? A Academia de Nutrição e Dietética é a maior organização mundial em relação à nutrição. Sobre vegetarianismo, já publicou vários pareceres entre 6 em 6 anos, onde diz: é a posição da American Dietetic Association que dietas vegetarianas apropriadamente planejadas, incluindo totais dietas vegetarianas ou veganas, são saudáveis, nutricionalmente adequadas e podem fornecer benefícios na saúde, na prevenção e tratamento de certas doenças. Bem planejadas, dietas vegetarianas são adequadas para os indivíduos durante todas as fases do ciclo da vida, incluindo gravidez, lactação, primeira infância, infância e adolescência, e para os atletas. Ou seja, se mesmo uma dieta vegana é boa até para atletas e é boa até para quem está em fase de gravidez, é boa para lactação, primeira infância, né, até mesmo para idosos, que é outra associação dietética britânica, né, a Kaiser Permanente. Uma coisa que a Kaiser Permanente fala que é interessante, ó, ela apoia a adoção de uma dieta baseada em vegetais, ela recomenda aos médicos, né, da associação, né, que se atualizem e sejam proativos em recomendar a dieta à base de vegetais para todos os pacientes. Essa medida tende a melhorar significativamente a saúde dos conveniados, além de reduzir os custos ao prevenir enfermidades.
O artigo recomenda que as pessoas sejam desencorajadas a comer carnes, leites e ovos, destacando que a dieta vegetariana é uma alternativa saudável. Então, essa Kaiser Permanente, para aumentar os seus lucros, não tendo que gastar tanto com saúde, é tipo um plano de saúde isso aqui, ela recomenda que não se tenha uma dieta perfeitamente onívora, mas uma dieta perfeitamente vegetariana estrita para aumentar a saúde das pessoas. Ou seja, se isso é de fato verdadeiro, então veganismo é saudável para as pessoas, O Ministério Público do Brasil também, em 2014, publicou o Guia Alimentar, onde reconhece a alimentação vegana como saudável. Isso pode ser verificado na página 87 do guia, enfim. A Unimed também recomenda, enfim, várias entidades de saúde e nutrição recomendam de fato que a gente adote uma alimentação vegana, tá? Essa coisa do Adrilles, o ser humano precisa de comer carne, ele não sabe o que está falando. Ele não sabe o que está falando quando fala de mudanças climáticas, Ele não tem nenhum bom critério para avaliar as informações relativas a isso, Ele simplesmente é um leigo opinando sobre um assunto, ele é um ignorante falando sobre o assunto, E ele também não sabe nada do que está falando quando ele fala de nutrição humana. É ignorante sobre o assunto, desde que tu tenha uma alimentação adequada, E a alimentação adequada não significa que tem que ter algo de origem animal, Isso é simplesmente falso. Pelo menos se esse é o tipo de discurso que eles geralmente têm, que é um discurso pseudocientífico, eu tenho pena de gente que leva ele a sério, mas vamos ver. Um bicho come outro. A gente tem canino, isso aqui, pra comer outro bicho. Pra vocês verem o ridículo do que ele tá falando, eu até fiz um meme, 20 semanas atrás eu fiz um meme. Olha o meme que eu fiz pra ilustrar o que o Adrilles está falando quando ele diz que nós temos caninos quando os tubarões evoluem e desenvolvem dentes carnívoros realmente assustadores. Ai meu Deus, esses dentes caninos aqui. A grande maioria dos nossos dentes, eles são achatados, Ainda que a gente mais tem é dente molar, Molar é um tipo de dente que não ajuda um animal carnívoro, porque ele tem que perfurar a carne toda hora. Cada mascada do animal carnívoro é perfurando carne, rasgando, puxando a carne, perfurando ela. E ele muitas vezes bota a carne com um pedaço grande, ele não deixa esmagadinho, esfarelado na boca dele. Ele engole às vezes um pedação de carne. Nós temos uma dentição que nos ajuda a, especialmente, processar alimentos vegetais. E esse é o nosso lado onívoro. E o nosso lado carnívoro, ajudaria aqui nesses dentes da frente, aqui com, de fato, esses pequenos dentes caninos, que não são grande coisa não para perfurar carne. Inclusive tem que fazer um certo esforço a mais para perfurar carne do que para mastigar qualquer tipo de alimento de origem vegetal. Enfim. Eu acho curioso, assim, porque se ele me falasse esse tipo de coisa, nós temos caninos, nós matamos animais, tipo, eu dizer, tá, que legal, deixa eu ver esse teu canino aí, não, grandão ele, olha só esse coelho aqui, mata ele, quero ver, come. Um animal carnívoro, ele vai sentir ele não apenas vai comer carne, ele vai olhar para um animal vivo, um animal totalmente cru, vivo, ele vai sentir fome, vai olhar e vai morder aquele animal, sem precisar preparar, sem precisar matar antes, sem precisar depenar, ele vai olhar e vai comer. Ele vai estribuchar, vai abrir as tripas e vai comer as tripas. Já viu um leão comendo, sei lá, uma gazela ou qualquer outro animal? Ele mata o bicho vivo e aí depois ele começa a entrar pela barriga aqui, nas tripas dele e come tudo que tá lá dentro. O ser humano gosta de tirar as tripas, Gosta de, vou tirar as tripas. Ele só quer ficar com os músculos, Quando o que é mais nutritivo é aquilo que tá dentro do organismo do animal, que inclusive é a parte mais disputada pelos animais carnívoros. Sabe? É só pesquisar um pouco, é só estudar um pouco sobre etologia, sabe? Não é difícil ter essa informação. Ele vai lá e compra a bandeja do supermercado e se acha o grande predador, É Apex Predator, que é o predador que não tem predador, Vai jogar ele no meio do mato pra ver se não vai ter predador. Pra comer cadáver de vaca, cadáver de galinha, cadáver de boi. Não é pra comer alface. E se a gente come só alface, a gente fica doente. Outra coisa, ele acha que vegano só come alface. Ele tá tão limitado no pré-condicionamento dele e a ideologia carnista, que acredita que tudo tem que se basear em exploração de animais, que ele não consegue ter um argumento decente contra uma alimentação vegetariana estrita. Ele pensa que ser vegano é só comer alface. Ele não faz a mínima ideia. Sério, qualquer tipo de pessoa preocupada com a verdade sabe que isso aqui é baboseira. Um adulto que tá tendo voz ativa no canal com um monte de acessos de pessoas falando besteira, sabe? É triste, mas fazer o quê? Cara de doente, pálido, igual o nerd do Bill Gates. Não tem o problema com a chatice do Bill Gates. O problema é a chatice do Bill Gates se transformar numa norma ditatorial de comportamento humano. Em relação a Marte, eu iria pra Marte. São as pessoas nem falamos de Marte. As pessoas que tornam os lugares interessantes. O Bill Gates torna qualquer ambiente insuportável. Se ele ficar na Terra, eu vou pra Marte e levo uma criação de gado pra Joel mim, Pinheiro pra da eu comer. Fonseca. Ai meu Deus, se ele soubesse que tem esqueci o nome da empresa. Tem uma empresa que ela tá
preocupada com a exploração marciana, né, levar pessoas para Marte, enfim, só que ela é uma empresa de alimentos. E ela, na verdade, é de uma empresa de carne de laboratório. Eu esqueci o nome dela. Poxa, o nome é tão interessante o que eles querem fazer. Eles querem produzir carne sintética em Marte para poder alimentar os futuros extraterrestres lá, que vão ser os novos marcianos, né? Ou seja, se tu conseguir levar seres humanos para lá para eles colonizarem, eles vão precisar se alimentar. Se tu conseguir extrair proteína de diferentes ingredientes que podem estar ali nesse terreno marciano e transformar em carne, perfeito. Tu vai conseguir dar sustentabilidade à manutenção de seres humanos lá. E aí os novos seres humanos que vão vir ali de cruza de antigos extraterrestres, antigos terráqueos, né, com o terráqueos, aí vai surgir pessoas que nascem lá, e essas pessoas que nascem lá são marcianas, nasceu lá, agora é de Marte, então é marciana, né, esses futuros marcianos vão poder ter uma vida sustentável baseada em carne sintética. Então eles, como vai ser muito melhor, mais barato, mais saudável, né, e consegue tirar aquilo lá de diferentes nutrientes que são de solo marciano, né, tu nem precisa levar uma criação de gado para lá. Mas se tu for explicar isso pro Adrilles, ele vai fazer birra, ele vai dizer, eu quero ver o bicho morrer, sofrer, eu quero beber o sangue dele, né? É o tipo de coisa infantil que ele falaria, sendo que qualquer cientista, qualquer pessoa realmente preocupada em explorar Marte, realmente preocupada em ir para Marte, ela sequer ter esse discurso, sequer ela se preocupa em levar gado para lá, né? Isso é coisa de gente ultrapassada, e o Adrilles faz parte desse time de ultrapassados. Teca, você, seu comentário, por favor. Vamos ver o que o Joel fala. Tomara que o Joel rebata decentemente, porque a Adrilles fala muita merda. Eu tô há minutos e minutos aqui tentando esclarecer as merdas dele, e ainda assim vai ter gente que não vai entender. O Joel é muito melhor explicando as coisas que eu, pelo que eu conheço ele. Vamos ver. Dessa vez o Adrilles se superou. Acho que ele conseguiu errar em cada um dos pontos que ele falou, começando. Vai lá, vegano. Caramba! A cara do Adrilles puta ali, porque ele errou em tudo. Ele errou em tudo. O Adrilles errou em tudo mesmo. Tudo. Eu não consigo ver alguma coisa que ele falou que é verdade. Ele errou. Começando pelo Bill Gates, que não é vegano nem vegetariano, ele come carne também. Vocês falaram. O que ele tá dizendo, isso é real? Aí eu falo, concordou com uma coisa que até onde eu sei é verdade. Bill Gates não é vegetariano, não é vegano, ele come carne, etc e tal, e ele tá denunciando um problema que mesmo comedores de carne sabem reconhecer. A maioria dos cientistas que reconhecem esse problema comem carne, né? Só que aquela coisa, o melhor que tu enquanto indivíduo pode fazer é parar de comer carne para baixar a demanda por carne de criação de animais, né? E é uma coisa que eu fiz, que você que está assistindo aí consegue fazer, né? E se tu realmente tem preocupação com o meio ambiente, esse é o caminho. O que ele está dizendo, isso é real, é que o consumo de carne, ele traz para a produção da carne grandes custos ambientais para o planeta. A temperatura da Terra, ao contrário do que o Adrilles disse, global, tem subido mesmo. A mudança climática é real. O derretimento das calotas polares é mensurável. Isso não existe nem mais polêmica. Isso é um dado assim, trivial, básico da ciência de hoje em dia. É aquilo que a gente falou, né? Tem consenso dos especialistas. Depois que vira um consenso, isso nem é mais disputado. É fato. Os especialistas tratam como fato, né? Isso está acontecendo, está trazendo consequências graves, sim, para o planeta e vai trazer consequências graves para o nosso modo de vida e para o ser humano. Portanto, a gente tem que começar a tomar medidas já. Uma das medidas que ajudaria isso é o que o Bill Gates está falando. O Bill Gates não fala da boca para fora, ele estuda. Assim como ele, há 2 anos... Bill Gates não fala da boca para fora, ele estuda. Isso foi uma baita de uma indireta pro Adrilles. Adrilles, tu não estuda. Realmente, o Bill Gates... Ele é um gênio desde a adolescência dele, até antes, na verdade. Quem já viu o documentário... Vejam o documentário do Bill Gates na Netflix, são 3 episódios, né? Uma série documental que conta a história de vida dele e até onde ele estava prestes a chegar. Cara, ele estava num acordo muito foda que foi barrado pela política de Trump, né, que era com a China para produzir as primeiras usinas nucleares que aproveitam a maior parte dos resíduos nucleares que geralmente não são aproveitados pelas usinas tradicionais. Ou seja, tu não vai ter aquele problema ambiental de ter que ter coisas nucleares dispensadas em algum lugar e que elas vão poluir tudo ao longo do tempo, etc e tal. Sério, vale muito a pena ver o documentário do Bill Gates na Netflix para realmente mudar a opinião sobre a importância desse cara no cenário internacional. No mínimo, se não gosta dele, no mínimo tu tem que reconhecer que ele é muito importante, mesmo pro avanço da humanidade. E o computador que tu tá usando aí, pode ter certeza, tem alguma coisa a ver com Bill Gates também. Anos atrás estava dizendo, olha, o mundo não está preparado para alguma grande pandemia. Se surgir uma grande pandemia, a gente não está preparado para lidar com ela. Ele estava certíssimo. Poucos anos depois, o mundo comprovou que ele estava rigorosamente correto. Nessa ele também tá. A gente vai ter...
O Bill Gates previu que a gente estava prestes a chegar numa pandemia, falando sobre a nossa falta de preparo, e geralmente quando o cientista fala, os políticos não dão a mínima, os políticos têm que se virar depois, apelando para os cientistas, porque vacina, quem desenvolve vacina é cientista, embora tenha o custo de sofrimentos animais envolvidos, que é uma obrigação que o Estado faz com que esses laboratórios de fato sacrifiquem animais para garantir a segurança humana, sendo que na verdade não tem qualquer tipo de vínculo em termos de eficiência sobre isso, né? Posso tratar sobre isso em futuros vídeos, mas vacina quem desenvolve para lidar com essa pandemia do coronavírus e tantos outros tratamentos que podem surgir são a comunidade científica. Políticos geralmente não ouvem essa comunidade na hora de prevenir desastres, mas eles ouvem na hora de remediar, porque remediar é algo que eles são forçados a fazer, né, até para manter os seus votos e manter as suas candidaturas, enfim, esse é o único incentivo que eles têm, infelizmente, né. Começar a mudar elementos do nosso modo de vida, porque o modo de vida do ser humano de hoje em dia é insustentável. A gente está poluindo, a gente está destruindo os mares. Nós vamos ter que parar de comer carne? Joel, tem 40 anos que esse papinho não funciona em nada, não mudou nada. Por exemplo, camada de ozônio ia furar, não furou nada, é tudo conversa. Mas ele não está falando de redução, né? Não, Adriles, peraí. Adriles, primeiro, olha o nível da sua ignorância. O furo da camada de ozônio causado pelos CFCs é outra coisa que não existe dúvida. Isso é básico. Existe isso, mas não é componente, não afeta a vida pessoal de ninguém. Meu Deus do céu. O Adriles, na verdade, ele tá dando voz a um monte de vozes de pessoas que são anônimas, que acreditam nessa baboseira, e também voz a certo senso comum de políticos que acreditam nessa baboseira. Não, era causado por esse CFC. Você é ambientalista, pelo amor de Deus. Adriles, é que o nível de ignorância que você perpetua, Adriles, é muito grande. Quem nunca leu nada sobre o assunto. Agora, seguindo em frente. Você lê paper equivocado, Peraí. Encerra, Joel, por favor, encerra. Adriles. Vamos lá, encerrando. Qual é um dos jeitos? Você proibir o consumo de carne é absurdo, é uma mudança radical na vida das pessoas, não vai dar. A carne sintética, uma tecnologia inicial hoje em dia, ela provavelmente vai se baratear no futuro, assim como celulares. 20 anos atrás, e 30 anos atrás, celular era só para milionário. Hoje em dia é muito mais barato ter celular do que ter até uma linha fixa. Então as coisas mudam, a tecnologia evolui. Agora, a carne sintética está muito no começo ainda. O que a gente pode fazer, e que países ricos deveriam estar fazendo, é taxando produtos que poluem o meio ambiente. Por exemplo, a carne. Joel, mas você é a favor de aumentar impostos? Não, minha gente. Você taxa o produto que polui e você pode daí reduzir taxas e reduzir impostos em atividades que não poluem ou em coisas que a população precisa consumir. Ou seja, você mantém os impostos no mesmo lugar, no mesmo tamanho, mas você taxa mais as coisas que causam mais danos. Eu fui chamado de ignorante. Isso que o Jota tá falando é algo que podia ser feito inclusive no Brasil, tá? Tem um vídeo aqui no meu canal chamado Como um Cheeseburger Pode Valer Mais do que Frutas. É uma dublagem do canal do Orphan Ed que ele fala sobre subsídios agrícolas, que é uma realidade no mundo todo porque os governos eles dão subsídios para a produção pecuarista, né? Para a agropecuária, né? E esses subsídios, muitas vezes, eles têm a ver com salvar o pecuarista, né, dos custos de produção que ele tem, né? Lá na Europa, acho que é no Reino Unido, na verdade, para ter uma ideia, né, os subsídios agrícolas acabam, por exemplo, garantindo 40 mil euros por ano para um fazendeiro, quando esse fazendeiro só consegue produzir 11 mil euros por ano, né? Ou seja, a maior parte dos lucros de um fazendeiro, nos dados que ele traz lá do Reino Unido, é a ver com subsídios agrícolas. Esses subsídios também existem no Brasil, claro, existem diferentes tamanhos para diferentes tipos de produção, e é isso que o Joel está tentando dizer aqui, olha só, essa diferenciação de tamanho de taxas e também de benefícios para esses diferentes produtores, ela pode ser manejada para que a taxa seja maior, né, em quem produz esse tipo de alimento poluente e quem não e menor, né, para quem não produz o alimento poluente, ou poluente que seja menor ou maior, enfim, então em termos de graus, dá para fazer esse tipo de manejo, só que provavelmente isso não vai acontecer no Brasil devido à bancada do boi ser muito forte aqui. Ela é tão forte que eu fiz um vídeo ontem que fala sobre um projeto de lei do Estado Federal Paulo Bengtson, né, do Partido dos Trabalhadores do Brasil, do Paraná, se não me engano, enfim. Paulo Bengtson criou esse projeto de lei 318 de 2021, vou deixar no card aqui, ou na descrição, enfim, vejam aqui no meu canal. E esse projeto de lei é um grande problema porque ele quer legalizar a criação de animais no sentido de não poder ser denunciada pelo artigo 225 da Constituição, que veda a crueldade contra animais. Isso é um grande problema porque tanto não vai impedir qualquer tipo de denúncia de maus tratos a esses animais de criação, quanto vai enraizar mais ainda na cultura brasileira a ideia de que a criação de animais ela vai ser
ela é boa pro país ou o que for, né? Então, mesmo, não apenas os defensores de direitos animais vão perder força em termos jurídicos, se esse projeto for aprovado, como também os defensores do meio ambiente vão perder força. Né, os ambientalistas globalistas que o Adriles está falando aqui, né, porque eles não vão conseguir denunciar os problemas ambientais envolvidos dessa indústria, né, já que a criação de animais é patrimônio cultural brasileiro e imaterial. Né. Então é jogo político. O Adriles está do lado dos pecuaristas, dos fazendeiros, o pessoal que cria animais, né, o pessoal que não se importa em torturar animais para benefício próprio. Né. Então... Cara, uma pena. Esse vídeo aqui já deu, né? Muita merda do Adriles. Felizmente o Joel tava ali, sabe? Se o Joel não tivesse ali pra falar alguns fatos, e o Joel não falou nada demais, na verdade. Ele só sabe, desenhou aquilo que a comunidade científica dos climatologistas, né, geralmente entende como um problema climático envolvido com a criação de animais, né? E também ele trouxe uma informação importante ali sobre o desenvolvimento da tecnologia. Ele deu o exemplo dos telefone móvel, né, que ficou mais barato hoje em dia do que uma linha fixa, e isso é verdade. Isso é verdade, tipo, 20 anos atrás, sei lá, tipo, eu tinha 7 anos, a minha mãe, ela tinha aqueles celulares que era com pilha, sabe, pilha, não era palito, era aquelas pilhas grandes mesmo, esse era o carregador do celular. Eu me lembro até hoje daquele celular que tinha uma borracha azul em volta. Era legal na época, mas hoje em dia é horrível. E aquele celular lá era grande tecnologia, tipo, nossa, o primeiro celular talvez da família, e era uma coisa assim que não vale 10 reais hoje em dia, aquele mesmo tipo de aparelho. Você vai comprar no mercado, é um descartável, pra botar o chip, usar e jogar ele fora, que nem os americanos fazem nesses filmes aí, né, de investigação policial, enfim. Então é uma coisa assim, uma tendência, sabe? O celular é a prova mais recente, assim, de que alta tecnologia ela se desenvolve rápido, ela é muito demandada pelos consumidores e ela tende a substituir qualquer coisa que estava antes. No caso, os orelhões de rua, né, as linhas fixas. As pessoas hoje em dia mal têm linha fixa em casa. Né? Aqui em casa a gente não tem linha fixa. Na casa da frente até tem, eles têm, mas eles não usam. Né? Outras pessoas aqui em volta já não tem mais telefone em casa de residencial, né? É só celular, né? Para cada indivíduo da família. Até criança hoje em dia tem celular. Então imagina, até criança daqui a um tempo vai estar comendo carne de laboratório, sabe? Para que birrar com isso? A gente vai estar inclusive mais saudável. A gente vai estar respeitando o meio ambiente, a gente vai estar respeitando os animais. Qual é o problema? Qual é o problema de avançar a capacidade tecnológica humana para que a gente viva nessa realidade? Tu não quer viver em Marte, Adriles? Então se tu for viver em Marte, tu não vai poder levar um monte de boi e criar lá. Não vai, é insustentável. A tecnologia inicial que tu vai demandar para estar em Marte, ela tem que ser extremamente de ponta, extremamente eficiente. E levar gado para Marte não é eficiente. É nada eficiente. Então eu espero que vocês curtam. Se ainda não curtiram, que comentem, deixem suas sinceras opiniões, critiquem tudo que eu falei de preferência, né? Também elogiem se vocês acham que alguma coisa precisa ser elogiada, se eu não falei algo que faltou. E considerem ser membros aqui do canal, que isso ajuda muito, sério. Então eu vou ficando por aqui e também me sigam nas redes sociais, eu tô direto no Instagram, tá? E tô produzindo agora uns vídeos de TikTok, que tá bombando, cara. Então me procura no TikTok também, porque tá valendo a pena. Acho que vai dar bastante certo e vai dar bom por lá. E eu vou fazer muitas críticas aí voltadas à questão dos animais. Acho que a gente precisa se posicionar em defesa dos animais, em defesa do meio ambiente, em defesa da saúde das pessoas e, acima de tudo, em defesa dos fatos. Em defesa da ciência, em defesa daquilo que melhor o ser humano conseguiu produzir até então e que não é a ver com criação de animais, justamente com a sua superação. A gente realmente se desprender dessa necessidade que cada vez mais se mostra desnecessária. Enfim, vou ficando por aqui, meu nome é Alisson Augusto e a gente se vê no próximo vídeo, então um forte abraço.